Estamos começando mais um House Podcast, diretamente de Joinville para toda a galáxia, sempre trazendo conteúdo e informações muito relevantes para a nossa vida pessoal, profissional, para as empresas. E hoje não é diferente, é um conteúdo muito especial. Tem a ver com saúde das pessoas dentro das empresas. E você sabe que eu gosto muito desse assunto aqui no House Podcast. Eu tenho uma convidada especial que aceitou meu convite hoje e eu estou honrado de recebê-la aqui no estúdio, que é a Ângela Matos Koch. Ela é executiva de RH na QA Metric, uma empresa de tecnologia e que traz muitas soluções, principalmente para processos dentro das empresas. E seja bem-vinda, Ângela. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Rafael. Prazer em estar aqui conversando com você, falando sobre um tema extremamente importante, um tema que eu gosto muito de falar e que eu gosto muito de estudar também. Que bom. E quando a gente fala em RH, né, quanta coisa vem mudando, né? Eu vejo, sim. A gente até comentou aqui sobre o Festival RH Ágil da Sustentária, promovido pelo professor Cidral, pelo JP Coutinho, o último foi aqui no estúdio, inclusive, e ali eu tenho a oportunidade de ver quanta coisa nova, quanto assunto diferente, quantas necessidades, né? As demandas mudam e os processos precisam mudar, as técnicas precisam ser inovadas, então, e trazer tecnologia para isso também, né? E falando em tecnologia, falando em empresa de tecnologia, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu quero saber um pouquinho do teu dia a dia dentro da empresa que tu atua hoje, sobre a empresa também, né, sobre o posicionamento dela no mercado. Eu gostaria de saber um pouquinho mais. Legal, Rafael. Hoje eu atuo há 4 anos como executiva de RH dentro da QA Metric. A QA é uma empresa de tecnologia voltada para o mundo SAP, né, para todo o ecossistema SAP. Dentro do nosso negócio, a gente tem 2 grandes frentes, né? A gente tem a frente de produto, né? Então, temos um produto aí de qualidade, de gestão de mudança para customizações em ambiente SAP. E temos também a linha de alocação, outsourcing, de profissionais da mão de obra SAP, né? Então, a gente tem essas 2 grandes frentes. Temos alguns produtos aí também em incubadora, que é inteligência artificial para o mundo SAP. Temos também um produto da área financeira, tudo voltado para o ecossistema SAP, né? A gente faz parte de um grupo, o Grupo Supero, que é um grupo também especializado em alocação de mão de obra, né? De outros tipos de tecnologia, né? Então, web, Java, enfim, N outras tecnologias, e a QA é especializada em SAP. Eu atuo diretamente na QA junto com o meu CEO, né? Jean Possamay, braço direito dele, atua há 4 anos, e a gente tem feito um trabalho aí bacana de gestão de cultura, desenvolvimento de liderança, um olhar integrado para as pessoas. Quando a gente fala de um mundo de tecnologia, é um mundo competitivo em questão de mão de obra, né? Então, a gente disputa aí com grandes nomes do mercado. Então, temos que ter também os nossos elementos que engajam as nossas pessoas, né? Temos que ter programas, temos que ter ambiente, temos que ter algumas coisas aí diferenciais para manter potenciais, para manter gente boa com a gente fazendo o nosso negócio acontecer. Então, hoje é isso, né, que eu faço. Tenho um braço de consultoria também, né, desenvolvimento de liderança através de coach, mentoria. Atua aí com executivos de nível C-level, diretoria, CEO, enfim. E também essa questão de clima organizacional, gestão da cultura organizacional. Então, a gente faz um pouquinho de tudo aí que dá. Mas tu vê um pouquinho de tudo, mas sempre ali dentro do guarda-chuva pessoas. Pessoas, negócios, tecnologia, né? Eu venho da área, né, tenho 16, 17 anos de carreira. Eu venho
Da indústria, eu nasci na indústria. Eu tô aí na área da tecnologia há uns 5 anos. Então, são negócios diferentes, necessidades diferentes e, como você mencionou, né, Rafael, o RH tem se tornado cada vez mais estratégico. Graças a Deus, né? É isso aí. Estamos lutando para isso. E o estratégico dentro da área de tecnologia é de uma forma, dentro da indústria é outra forma, né? Até porque os negócios são diferentes. Então, esse RH estratégico ele precisa estar conectado com o negócio para ele efetivamente ser estratégico. Senão, a gente não está falando de estratégia efetivamente, né? Sim. Mas tu sabe, Ângela, esse negócio da tecnologia, do advento da tecnologia, da dopamina rápida, que a gente estava falando sobre isso, que também está estressando as pessoas, está trazendo vários prejuízos, né, para as pessoas. Eu tenho a impressão que tudo que for... todo negócio, todo conteúdo voltado a pessoas, ao cuidado humano, não estou falando nem de desenvolvimento profissional, não estou falando nem disso, estou falando de levar caminhos para as pessoas se conhecerem melhor, para as pessoas terem seus momentos de lazer desconectados da internet. Tudo isso é um grande negócio também, né? É um mercado de futuro. Nicho. É um nicho. Tudo, né? Meditação, yoga, música, entretenimento, né? Que estejam desconectados e conexão com a natureza, por exemplo, esportes. Não sei se tu consegue ver isso, tu que está dentro do negócio, né? De trabalhar com pessoas. Não sei se tu consegue enxergar dessa maneira. Sim, faz sentido? Faz total sentido. E assim, né, Rafael, vamos lá. Dopamina rápida, né? Pô, chega em casa cansado, deita no sofá, pega o celular e começa a rodar ali o Reels. Isso é uma dopamina rápida e barata, por sinal, né? E a gente tem cada dia mais visto isso, né? E isso reflete diretamente dentro das empresas, porque no outro dia a pessoa volta para a empresa e daí volta mais cansada do que entrou, enfim, assim por diante, né? E o que a gente tem feito, né, também para mudar a vida do cara ali, a gente não muda, mas a gente pode estimular de alguma forma, né? Mostrar caminhos, exato. E esses caminhos passam pela liderança, esses caminhos passam pela instituição privada, né? Então, promover programas, né? Programas de bem-estar, programas de saúde emocional para essas pessoas, apoio psicológico, né? Programas onde eu deixo disponível ali 2, 3 psicólogas para conversar com o meu time. Quando alguém tiver necessidade, vai lá, conversa, né? Mas eu tenho visto também um advento assim das empresas estarem cada vez mais promovendo confraternizações ao ar livre. Esses dias eu fui subir um mirante às 6h30 da manhã. Cara, e assim, ó, uma empresa, uma indústria aqui de Joinville contratou o SESI, fizeram uma breve confraternização ali, um alongamento e deixaram um café da manhã. Eu passei, olhei com frutas, com coisas mais leves. Sim. E fizeram um alongamento que já é uma forma de gerar hormônios aí da felicidade, né? Só de você tirar... são coisas simples, né, gente? Só de você tirar o seu sapatinho, colocar o pezinho na grama e respirar 2, 3 vezes ali, tu já começa a gerar um tipo diferente de hormônio no teu corpo, né? O hormônio da felicidade. Então, assim, as empresas estão puxando mais isso, né? Mas como a gente muito bem falou, né? Essa questão são empresas de grande porte, né, Rafael? Que já tem esse nível de consciência, que já tem esse nível de maturidade para conseguir trabalhar isso, né? A gente ainda tem uma carência de empresas de pequeno e médio porte olharem para isso também. E como a gente estava falando do nicho, né? É um nicho de negócio. Lembrei de uma situação aqui. Eu estava com o meu CEO, a gente estava discutindo algumas coisas sobre negócio e na mesa ele virou para mim, né? E ele perguntou, tá, Ângela, e o que tu tá fazendo pro teu negócio não morrer, assim, pro meu nicho não morrer? Eu falei, cara, daqui 2 anos o meu nicho vai ser o mais hypado. Brinquei com ele. Porque a gente está falando de saúde, de necessidade de olhar para a saúde mental. Com o advento da tecnologia veio muitas coisas boas, né? Então, assim, a gente tem um conforto de vida, a gente tem muita informação na mão,
mas o quanto que as pessoas estão conseguindo administrar esse volume de informações, né? Então, isso é uma grande questão. O cérebro é o mesmo. O cérebro é o mesmo. E ele está modificando com esse volume de informações. E assim, e o quanto que o gestor, né, que tem aí com ele 10, 15 pessoas para administrar, para gerir, o quanto que ele está preparado para essa nova geração, o quanto que ele está preparado também para administrar, né, essas mudanças todas que estão acontecendo aí no nosso mundo. Porque tem isso também. O gestor ele tem que estar preparado, né? Ele tem que estar em constante busca para entender o que está acontecendo. Porque, claro, a empresa ela existe para lucrar. A empresa ela precisa de indicadores, porque senão ela não vai sobreviver. Privada, sim, né? Acabou, né? E só que ao mesmo tempo, se tu não tem um time saudável, isso não vai acontecer. A peça é o motor do teu negócio, são as pessoas saudáveis. E sabe que até me surgiu uma questão aqui, que tu falou que veio da indústria e que agora tu está num outro mundo e que, claro, cada um tem as suas especificidades para tu criar as estratégias, porque senão não haveria de ser. Mas olha a minha curiosidade aqui. E tu é a pessoa certa para responder. O que tu conseguiria colocar, talvez 1 ponto, 2, não sei, em comum entre esses dois mundos? Quando a gente fala de pessoas. O que não muda? Se há alguma coisa que não muda, né? A relação de confiança não muda, né? Entre as pessoas. Boa. Então, assim, ó... se eu tenho conversas abertas com o meu líder, se eu tenho uma relação de confiança boa, cara, isso não muda, isso engaja, tá? Então, assim, um ponto que eu vejo é essa questão da relação de confiança. E um outro ponto é negócio, né? Tem que trazer resultado. Então, indiferente se eu estou na indústria, se eu estou na tecnologia, se eu estou na área da saúde, se eu estou na área de serviço, negócio, tem que trazer resultado. Então, assim, um ponto mais, né, soft skill e um ponto mais hard skill, né? Sim. Então, assim, 2 pontos que eu vejo que não muda, né? O que muda muito, tu nem me perguntou, mas já te trago, né? O que muda muito. A indústria, assim, o que eu vejo, né? A indústria, ela vem muito dessa questão, não que a tecnologia não tenha, mas dessa questão de que para o produto sair, por exemplo, para um motor de carro sair, eu tenho que cumprir exatamente esse processo. Eu tenho, não que na tecnologia não tenha processo, mas eu percebo que a indústria, ela é mais engessada, ela tem uma dificuldade maior para mudar. E o mercado da tecnologia, ele te exige muito mais, né? Então, no sentido de mudança, claro. No sentido de inovação, velocidade. E quando eu estou num RH de uma empresa de tecnologia, eu preciso acompanhar esse negócio. Porque senão... né, vai vir alguém e vai acompanhar. Sim. Então, eu preciso acompanhar essas mudanças, eu preciso acompanhar o que tem de melhor no mercado, né? Então, assim, eu percebo esses dois universos, tá, Rafael? Sim, e tu sabe que, pegando o teu gancho da velocidade, principalmente quando a gente fala em indústria de tecnologia, me fez me lembrar de um negócio chamado T-Shaped Skills, né, que eu, uns anos atrás, estava lendo sobre isso, sobre essa necessidade dos profissionais, não em todos os níveis dentro da empresa, mas em alguns níveis dentro da empresa, do profissional, desse colaborador, ele ter várias... que o T-Shaped é um formato em T, né? Então, tu tem várias habilidades... são soft skills, são habilidades mais superficiais e uma que tu te aprofunda, que é a tua especialização, aí forma o T. Só que daí a galera vai naquela busca frenética por essa base aqui, por essa busca superficial de várias coisas aqui, para ter uma visão mais global. E eu não acho errado. Até coloco a minha opinião agora aqui. Eu acho legal. Quando uma pessoa, independente da função dela, ela tem uma visão global, né? Ela não faz estritamente o que está previsto que ela faça, mas ver esse copo fora do lugar, eu vou colocar essa caneca no lugar, porque eu estou aqui e a caneca não está no lugar. Um exemplo bobo aqui. Mas talvez o lado ruim disso, dessa busca incessante por conhecimento generalista, talvez, global, superficial, não acelera o processo de estresse, de estafa, de burnout. Não sei. Agora que me ocorreu essa associação.
Talvez ansiedade, né? Ansiedade. Porque as coisas mudam tão rápido. E eu tenho essa necessidade de querer estar acompanhando tudo, entendendo tudo. E eu sempre estou com essa sensação de que eu não estou acompanhando o que está nascendo, o que está vindo, né? Tu imagina só. Um desenvolvedor, assim, né? Desenvolvedores que a gente tem nos nossos times. Cara, com 10 anos aí, 8, 10 anos de tecnologia, ele está no hype, ele dominou super bem. É claro que existe uma questão dele de se desenvolver, de buscar e de praticar, né? Ele dominou super bem a tecnologia. Então, ou seja, aquilo ali é a principal ferramenta dele de geração de renda, né? Com aquilo ali, ele trabalha, ele ganha grana e ele pode também se realocar no mercado a qualquer momento. Uhum. E dessa tecnologia muda. Entendeu? Eu sempre trabalhei com esse martelo e esse martelo tá dando resultado, mas essa tecnologia ficou obsoleta. Ele precisa reaprender novamente. E dentro da área da tecnologia, eles precisam ser especialista, né, em alguma coisa, dominar bem aquela linguagem de programação, porque senão ele fica mais ou menos nem para lá e nem para cá e ele não consegue entregar, né? Tem que ter uma dominância boa da lógica e daquela tecnologia. Tanto que é bem difícil tu perceber assim no mercado profissionais de tecnologia que mudaram. Eu desenvolvi a Java e depois eu fui desenvolver o ABAP, que é uma outra linguagem totalmente diferente, sabe? Então, é difícil tu ver isso. Então, assim, as tecnologias mudam. E mudam muito mais rápido do que, por exemplo, uma linha de produção. Sim. Porque, por exemplo, pegando essa linha de raciocínio, hoje a IA tem várias ferramentas para tradução de linguagem. Então, se eu sou especialista na linguagem X, eu vou lá, não era Java, eu vou lá e traduzo. O que eu levaria um mês, vou levar um dia para fazer. Então, tem isso também, né? Olha só que loucura, Ângela. Esses dias, não sei com quem agora, não vou lembrar, mas rolou um papo aqui e que a gente falou assim, não, porque naquela época, a gente se deu conta que quando a gente falou naquela época, era um ano atrás. Olha só. A gente se deu conta que o termo, né, naquela época, ele está reduzindo o período de tempo. Eu disse, cara, peraí, como naquela época, faz um ano? É um fato. Que loucura, né? E é o advento, né? Essa grande onda aí que a gente tá vivendo constantemente da informação, da mudança rápido, né? Informação rápida, informação fácil. Hoje tu abre a tua inteligência artificial ali, tu faz uma pergunta para ela, ela te traz no mínimo mais 5 respostas e logo em seguida ela já te traz um prompt, aquele negocinho que vem embaixo assim, te sugerindo alguma coisa sobre aquele conteúdo. Eu posso fazer tal coisa mais. Então, assim, tu pode ficar no mínimo ali umas 3 horas conversando com ela sobre aquele tema. Então, é informação rápida. Que é muito bom, por um lado, para mudança, para geração de negócio, né? Para essa globalização que a gente está vivendo. Mas e para as pessoas? Como que as pessoas estão administrando isso, né? Porque tem um movimento assim de um medo exacerbado de algum grupo que fala que a IA está substituindo profissionais e tal. Talvez, em algum nível, sim. Talvez. Mas eu aqui no meu cotidiano, falando com pessoas de várias áreas de tecnologia, o que eu estou percebendo, Ângela? Que hoje, falando IA é ferramenta. É ferramenta. Eu até fiz uma analogia esses dias que antigamente o que o programador era? Ele comparando com um pedreiro. Cada linha era um tijolo. Botava um tijolinho em cima do outro, né? Ficava lá. Agora vem o compensadão lá. Ele falou, cara, eu preciso de uma parede. Assim, assim, assado. A IA te traz a parede. Tu não precisa mais colocar o tijolinho em cima do outro. Só que precisamos do desenvolvedor para conectar paredes, para fazer o acabamento, para, entendeu? Fazer o negócio ficar funcional. Porque senão tu tem uma montanha de parede. Então tu não substituiu, tu não tirou o pedreiro da jogada. Tu precisa dessa pessoa. Claro. E trazendo para a construção civil também é a mesma coisa. Sim. Precisa. Precisa de mão de obra especializada para montar aquela casa, nem que seja de Lego, mas tem que ter o cara que manja para tornar aquilo uma residência. Sim. E tu sabe que assim, né, a inteligência artificial assusta muito os times.
Hoje já tem a inteligência artificial que desenvolve código. E Sim. código bom, tá? Semana passada a gente teve um case dentro da QA, um case de sucesso, onde um desenvolvedor, ele tá com a gente, sei lá, uns 7 anos. Ele projetou uma tela para ele desenvolver em 40 horas. Esse era para ele lá, né, na mão, desenvolver, blá, blá, blá. Tijolinho por tijolinho. Ele desenvolveu em 6 horas isso com a inteligência aí. artificial. Mas assim, tu entende que eu continuo precisando dele, porque eu quero que ele faça um pouco mais, Exato. que ele pare, pense, planeje, né? A IA sem os comandos adequados, ela não faz nada. Não. Mas eu entendo também que aquele profissional que não quer caminhar junto com a IA, vai ter aquele que vai querer, entendeu? E que vai produzir muito mais. E daí agora entra uma parte de qualidade de vida. Vai produzir muito mais, vai entregar suas demandas né, de uma forma mais rápida. Daqui a pouco tem até mais tempo, uma qualidade de vida. Tomara que ele use esse tempo de sobra para a qualidade de vida e não para pegar mais trabalho, mais serviço. Daí também é o quanto que a pessoa tem e consegue equilibrar. Mas também tem essa questão, tem essa tá? Dos possibilidade, caras, daqui a pouco tá atuando em diversos projetos porque tá conseguindo ser produtivo. Sim. Cara, e assim, ó, a tela ficou bonita, tá? Sim, imagina. Claro. Ficou linda, assim, ó. Design, sucesso foi. E, assim, foi um primeiro case de sucesso. Eles estavam testando muita coisa. Mas eu vejo as equipes, assim, os times, as pessoas ainda estão com medo de efetivamente pegar e utilizar para olhar processos, para olhar código, para trazer isso daí. Mas, assim, até saiu uma pesquisa da Futuro do Trabalho, eu estava até lendo essa semana, onde aí vai morrer algumas profissões, fala-se até de... talvez eu gere um pouco de polêmica aqui, mas foi o que a pesquisa trouxe, Sim. né? Tá só Fala-se assim, muito em questão de, por exemplo, posto de combustível. Estados Unidos e Europa, isso já está ultrapassado, né? Tu não precisa do frentista. Não. Convenhamos, Há muitos né? anos. Há muitos anos. Aqui tem uma questão sindical que dá uma segurada. Operadora de caixa, supermercado. Então, assim, ó, tem algumas funções que sim, que começam a desaparecer. Lembra do cobrador de ônibus? Claro. Ele já não existe mais em Joinville, pelo menos. Sim. Então, existem algumas funções que começam a desaparecer. No entanto, no saldo geral, a pesquisa traz 7% de crescimento nos níveis de emprego. Entendeu? Então, assim, some algumas, mas nasce N outras funções, nasce N outras necessidades no mercado, porque tudo isso vem da onde? Vem dos negócios, dos novos negócios que estão nascendo. Eu preciso de mão de obra. Mas é um movimento Então, natural, né? vai ficar equilibrado, inclusive, acima. Então, eu vou continuar em pleno emprego. Claro. Imagina assim, ó. Imagina uma época que tinha um funcionário público, municipal, sei lá, estadual, municipal, que o trabalho do cara era acender lampião nos postes na rua. Sim. Faz tempo, né? Pô, imagina. sim. Aí vindo um pouco mais pra frente. E o cara da datilografia, que consertava máquinas de escrever. Entende? Cara, então Agora isso é um movimento natural. E daí, assim, o cara ali que, né, aquele, quando a gente ia pra escola lá, que tirava álcool, aquela coisa lá toda. Cara, hoje são pouquíssimas coisas que eu imprimo fisicamente. A maioria é tudo online, a gente tem uma tela adicional, né, vai analisar alguma coisa. Então, assim... Quanto menos papel, melhor. Então, assim, as coisas já vêm mudando, sempre mudaram, nunca foram estáticas, né? Claro que a velocidade talvez está diferente e talvez a nossa sensação de velocidade de mudança está ainda maior com a tecnologia, mas a gente já fala da era industrial. Sim. Né? Que já mudou muitas coisas, né? E agora a gente está na era da tecnologia, né? E sim, morre alguns cargos, morre algumas posições, mas nasce N outras, então, né? É uma coisa a que grande acontece questão há é a muitos pessoa anos. também estar atenta e
e fazer esse movimento de se atualizar, se manter olhando o mercado, né? Em questão de o que o mercado está demandando de competências técnicas. Existe essa base que é uma necessidade, mas a gente fala muito mais em competências comportamentais, que daí tem a ver com a saúde mental também, né? Estou falando de a história da xícara ali que você trouxe, né? Proatividade. Isso. Pô, eu vejo que essa xícara está fora do lugar. Eu sei que ela não é aqui, né? De forma proativa. Exato. Né? Eu vou lá, tiro a xícara e levo ela para a copa. Então, a gente trabalha muito e a gente vem desenvolvendo muito dentro das empresas, né? Essa questão do desenvolvimento aí das soft skills, que é o que mais tem gerado atrito. E outra, e que no final da história é um diferencial. É o diferencial do profissional. Relacionamento. É relacionamento, é visão. Eu acho que, aí, outra vez, opinião minha, eu acho que esse profissional ele até vive mais leve. É um cara, né, convivendo com pessoas. Tu falou de proatividade, né? Me vieram na cabeça algumas pessoas. Talvez sejam pessoas que têm até um domínio maior assim, da vida, talvez, porque não se apega a esse tipo de coisa. Não é minha função fazer isso, entendeu? Talvez esse cara que pense assim, ele tenha uma vida mais pesada, né? Ele tá ali estritamente pelo dinheiro. Assim, todo mundo trabalha pelo dinheiro, pelos salários que se não receber o salário, tu não vai pagar teus boletos, né? Ok. Só que eu acredito muito, sabe? Mesmo numa função que tu tá ali precisando daquele dinheiro, teu trabalho, que uma parcela do que te move não ser só o dinheiro. Eu acho que aí é opinião mesmo, bem opinião. Acho que a pessoa que pensa assim vive um pouco mais leve. Com certeza. Tem aquela coisa pesada. A jornada fica mais leve, né? Quando a gente para assim para pensar, cara, eu passo mais tempo trabalhando, olhando negócios e, enfim, né? Fazendo aí o que eu escolhi como propósito de vida para fazer, né? Foi uma escolha minha carreira, e é o que eu amo fazer. Então, eu passo mais tempo olhando isso do que efetivamente fazendo outras coisas, estando com a minha família. Então, assim, vamos deixar a jornada leve. Né? Porque é isso, né? E a gente sempre fala, né, assim, que é o efeito manada, né? Se eu tô num convívio, o colega que senta ao meu lado é uma pessoa que reclama de muitas coisas, é uma pessoa que muitas vezes tem um posicionamento mais de vitimismo, não é tão proativo. Sim, é uma pessoa mais pesada, uma pessoa mais carregada. E tem uma tendência dele gerar esse comportamento em todo o resto do time. Então, vai deixando isso também pesado. E daí, assim, daí tu para pra pensar. A influência, né? É influência. Pô, eu passo boa parte da minha vida aqui, né? Trabalhando. E é dessa forma, né? É assim que é viver. Então, se torna infeliz, né? Sim. Então, a gente também poder olhar para onde a gente convive e ver se é realmente com essas pessoas que eu quero continuar convivendo. Cara, e tu sabe, olha só, em alguns casos, e aí, mais uma vez, tu é a pessoa certa para eu falar, tô trazendo as opiniões aqui, que eu quero que tu seja muito sincero. Não, tu tá errado, pode falar, tá? Eu quero aprender. Eu aprendo muito aqui. Imagino. Nessa bancada. Até te falei que eu aprendi sobre orquídea esses dias, né? Mas é outro assunto. Não, mas olha só, tu me fez agora abrir uma gaveta na minha cabeça sobre isso que tu falou agora. Eu acredito que alguns casos de procrastinação não tem solução. Porque a pessoa simplesmente está no lugar errado. Como? Vou explicar. Às vezes tu está no lugar certo, procrastina por N motivos, porque tu não tá te nutrindo direito, porque tu não tá indo pra academia, porque tu tá cansado, porque tá faltando vitamina B12, porque tu tá com um problema em casa, porque tu, sei lá, brigou com um marido. N motivos familiares podem levar a pessoa a procrastinar, e isso é saudável, normal, natural. Mas eu percebo que tem pessoas que procrastinam porque elas estão odiando estar ali,
não queriam estar ali. E se elas pudessem sumir dali, elas sumiriam dali. Então ela procrastina porque ela tem raiva de estar fazendo o que ela está fazendo. Então, quanto mais tempo ela demora para fazer, ela vai empurrando com a barriga aquilo ali. Eu já vivi situações, né, que eu presenciei isso e eu estava precisando do atendimento de uma pessoa e eu falo. E eu falei, olha, na boa, tu tá no lugar errado. Procura outra coisa para trabalhar. Eu falei para a pessoa, entendeu? Vai fazer outra coisa da tua vida. Porque era uma coisa que eu estava esperando um mês que acontecesse. E não acontecia. Aí aquele episódio me fez refletir sobre isso. E agora, tu que é profissional do assunto, eu quero saber a tua opinião sobre isso. Pode falar, não, Rafa, não tem nada a ver com o que você está falando, tá tudo errado. Não, tem correlação, sim. Tem relação, tá, Rafa? Assim, ó, dentro do RH, dentro da gestão de negócios, a gente, pelo menos das empresas onde eu atuo, a gente fala muito de pessoa certa no lugar certo. Então, existe uma análise comportamental, teste, validado cientificamente, onde a gente analisa quais são as competências desejadas daquele cargo, faz o teste na pessoa e vê o quanto que tem de fit ali dentro, né? E existe uma outra análise que a gente também faz, que é o fit cultural. Essa análise a gente faz em processo de recrutamento e seleção, quando a pessoa está entrando, para ver se realmente ela tem o fit com aquela empresa, com aquela área, com aquele negócio, né? E ali, sim, a gente descarta, quando a gente fala, assim, principalmente de liderança, de diretoria, altos cargos, né? Cargos que têm alto impacto no negócio e nas pessoas. A gente faz um trabalho de entender se o que está sendo exigido dessa pessoa, se ela tem condição mínima de atender. Porque senão, o que acontece? Pessoa certa no lugar certo. Se eu coloco uma pessoa, eu estou exigindo volume, alta tomada de decisão, eu estou exigindo uma pessoa, eu estou pedindo no cargo uma pessoa extremamente inovadora, uma pessoa que tenha senso de liderança, que tenha proatividade. E no perfil dela natural, eu percebo ali, né, conforme ela me respondeu, que ela é uma pessoa harmoniosa, que ela é uma pessoa cautelosa, eu vou colocar essa pessoa em alto nível de estresse. Quando a gente fala em alto nível de estresse, não é saudável para o ser humano, né? Existe um nível de estresse ali moderado que nos gera movimento, que nos gera um desconforto para o movimento, para a mudança, mas altos níveis não é saudável. Então, assim, então, existe. A pessoa muitas vezes, pode ser que ela esteja errada, no lugar errado. Mas existe também uma questão de humor, de modo de olhar a vida também, né? De estilo pessoal. De estilo pessoal. Porque assim, ó, pô, eu tô infeliz aqui. E a gente percebe isso muito em questão de atendimentos, né? E é o que tá morrendo aí, né? Se a gente for olhar. Sim. Então, assim, eu tô infeliz aqui. Eu não gosto do que eu faço. Mas isso me gera uma renda para mim viver, né? Pagar meus boletos, vamos dizer. Eu não gosto desse cenário. Então, em vez de eu ir para um papel de vítima, né? Ó céus, ó azar. Em vez de eu ir para esse papel de vítima, não, vamos para um papel de protagonismo. Tá, beleza, esse é o meu cenário, eu vou dar o meu melhor aqui, diante do que eu tenho, das possibilidades. Cara, o mercado tá cheio de vaga, tá cheio de oportunidade. Tá, então eu saio desse papel de vítima e eu vou para um papel de protagonismo, né? Tá, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou me cadastrar em outras vagas, eu vou tentar identificar alguma questão vocacional que eu sou boa, que eu gosto de fazer, né? O que eu vou fazer de diferente? Porque com certeza, esse exemplo que você trouxe não está sendo bom para o negócio e não está sendo bom para ela também. Não. Porque se ela está assim, mal-humorada, se ela está assim, procrastinando as coisas, muitas vezes uma coisa simples, né? Uma resposta simples, significa que ela não está bem, não está feliz. Então, também... E isso passa um pouco pelo papel da liderança, né? Observar. Essa pessoa com certeza deve ter um líder, ou nem que seja o dono do negócio ali, né? Olhar e ver que essa pessoa não tá bem e ter uma conversa sincera com ela, né?
nossa, eu estou percebendo que você não está bem por tais fatos, por tais situações que aconteceram. Às vezes isso demora para cair até a liderança, porque está no 1 a 1 ali com o cliente. E ajudar essa pessoa, né? Aí, ao longo da minha carreira, a gente já... Às vezes, a empresa tem uma expectativa, mas eu sempre falo que o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, é da pessoa. A pessoa tem que estar engajada. Então, assim, ó, a gente monta turmas de trainee para aprenderem linguagem ABAP. Cara, e durante o processo ali, a pessoa não se encontra. Eu não vou forçar que ele fique desenvolvendo ABAP. Então, assim, a gente já teve ali profissional que saiu desse trainee e foi para um CS, um atendimento ao cliente. O cara é bom de comunicação. Exato. Pô. Mas assim, ó, tem que ter um olhar profissional, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa que vai fácil para esse papel de vitimismo, né? De que as coisas ruins acontecem só com ela. Não. Todo mundo tem as suas lutas, né? Invisíveis, que ninguém vê. E eu acho que ela tá nesse papel de vitimismo, é muito difícil de sair sozinha. Então, também receber um feedback daqui a pouco de um cliente é o adequado para dar um start. Pô, cara, tô aqui, tô infeliz, as coisas não mudam. Eu vou ficar aqui reclamando para sempre do meu chefe? Vou ficar aqui reclamando para sempre de um processo que é assim mesmo? Mas não. Aí eu vejo que tem que ter uma triangulação, assim, tipo, de feedback com RH e com colaborador. Porque se vir feedback pro colaborador, ele bota embaixo do tapete e não tá nem aí. Na maioria das vezes, né? Então, a importância do teu trabalho, do gestor, dos executivos de RH que focam a vida, dedicam a vida a esse entendimento, né? Porque se tu for ver, psicologia, filosofia, entra tudo. Negócio. Né? Negócio. Administração. Administração para poder encaixar, né? Até a história da humanidade tu tem que entender para tu entender o que está acontecendo agora. Né? E daí tu vê, eu vejo, e aí eu tô ouvindo tudo que tu falou sobre essa questão da procrastinação. Faz total sentido tu ter uma avaliação prévia, mas eventualmente acontece de passar alguém que naquele momento mas sei lá, 6 meses depois já não cabe mais naquele lugar. Também pode acontecer. Pode acontecer. E eu vejo cursos, mentorias, treinamentos, para que eu veja assim, evite procrastinação, ou elimine procrastinação da sua vida. Esse influencer de internet que a gente acaba vendo propaganda, né? Aí tu vai lá ver a pauta lá, eles falam, tem dezenas de exercícios para evitar procrastinação, aí falam de organização, falam de disciplina, falam de um monte de coisa, mas nenhum eu vejo como módulo 1, entenda se você está no lugar certo. Nenhum eu vejo. Então, assim, né? A procrastinação, ela é uma consequência de algo. Existem coisas antes mais enraizadas. Né? O que está te levando à procrastinação? Você está com uma demanda que você não sabe fazer, muitas vezes, daí você procrastina. Então, o que está levando a essa procrastinação? Porque a procrastinação é a consequência. O atendimento ruim ao cliente é a consequência. Qual que é a raiz desses problemas? Eu estou extremamente estressado em casa. Exato. Reflete aqui. Claro. Eu não suporto atuar com pessoas. Eu não gosto de atender clientes. Eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou uma pessoa mais reservada, eu sou uma pessoa, né, por exemplo, uma pessoa que é mais observadora. Pô, e tá de frente a um atendimento ao público, ela não vai conseguir naturalmente ter essa leveza em atender, né? Tem pessoas que lidam muito bem e que fazem muito bem, mas também porque já tem níveis de autoconhecimento elevado, níveis de maturidade, né? Então, é muito cenário, né? Tu analisar. E como tu bem falou, né, Rafa? Esse triângulo, né? Entre gestor, RH e pessoa, a gente, dentro da área de RH, a gente tem um cargo que é novo, nem tão novo, que é o Business
partner, né? Que é o RH parceiro do negócio, tanto que é uma cadeira lá dentro da linha de produção, é uma cadeira lá dentro do comercial, né? Onde eu tô olhando o negócio e eu tô olhando as pessoas e eu tô olhando a atuação desse líder, mas não para criticar ele, não, pelo contrário, para apoiar ele nessas conversas difíceis. Olha, Joãozinho ali, né? Eu percebi que a Maria não tá tão bem. Você já chamou ela para conversar? Porque assim, um líder, ele tá com tanta coisa, tanto indicador, tanta coisa que a pauta de gestão de pessoas muitas vezes fica em segundo plano. Não pode, a pauta tem que estar caminhando junto ali, né? Assim como olhar para o negócio, ele precisa olhar para as pessoas, senão ele não vai conseguir ter uma entrega. Então, assim, pô, tu percebeu, a Maria percebendo que ela não tá tão bem, ela tá chegando atrasada, que tal a gente chamar ela para uma conversa, entender o que está acontecendo? A grande maioria das empresas, elas têm níveis razoáveis de tolerância. Ah, meu pai está com problema, alguém está com... né? Tem níveis razoáveis de tolerância, 6 meses, 1 ano ali, né? Onde as coisas... A pessoa não está no seu nível melhor de performance. Mas daí entende o contexto, claro, né? Imagina. E começa também a dar esse suporte para essa pessoa, Isso né? Faz parte, claro. Então, faz parte. Então, assim, de mais moderno que a gente tem dentro de RH é essa cadeira, onde essas 3 figuras atuam diretamente no desenvolver dos programas de desenvolvimento humano e organizacional, de RH, e nessa visão holística ali da pessoa também. E tu sabe, até falando pegando o teu gancho mais uma vez, eu queria que tu até comentasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, que agora não, mas cada vez mais o termo DHO está aparecendo, né, junto nos LinkedIn da vida. Da tua galera. Da tua galera. Desenvolvimento humano organizacional. Organizacional. Ele é um cargo ou ele é uma função? Ele é uma habilidade ou ele é um cargo? Ele é um cargo, né? Ele é um subsistema do RH. Então, assim, hoje a gente já vê, né? Consultora de DHO, né? Enfim, a gente já vê alguns... Mas ele é um subsistema do RH. Dentro do RH ali a gente tem, né? Departamento pessoal, galera que roda a folha, isso, né? Faz a gestão dos benefícios, isso. Recrutamento e seleção, galera que está no mercado, trazendo. E a gente tem o DHO. No passado, era uma área muito... Era ali, né? Casava com treinamento e desenvolvimento. Isso. E agora passou a ser DHO. Entendi. Algumas organizações separam, outras nem tanto, né? Mas, assim, é tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, né? Geralmente embaixo de uma única gestora. E ali tem as casinhas, vamos dizer, né? E o que esse DHO olha? Né? O desenvolvimento das pessoas e do negócio, né? Então, dentro de uma instituição privada, eu preciso olhar o desenvolvimento das pessoas integral. Então, assim, não estou falando só de desenvolvimento de... Vamos desenvolver competências técnicas, competências comportamentais, habilidades emocionais, habilidades de relacionamento, né? Então, eu olho tudo isso. Eu meço o clima dentro dessa caixinha também. Então, eu estou constantemente analisando como que está a performance da minha liderança, como que está o clima organizacional dessa empresa, dessas áreas, né? E eu estou linkando isso tudo com o negócio também, de forma estratégica, né? Então, dentro do RH aí é um caminhar estratégico, né? DHO, porque eu consigo traduzir o que o negócio espera para as pessoas, eu consigo trazer treinamentos alinhados com a necessidade do negócio, porque assim, eu trazer um treinamento, eu quero trazer um treinamento sobre procrastinação para minha galera. Tá, mas o que está levando essas pessoas a procrastinar? Muitas vezes tu vai lá, leva um dos melhores pessoas para falar sobre procrastinação, mas na verdade a raiz desse negócio, daqui a pouco tu faz uma pergunta lá numa área, qual foi a última vez que o teu líder conversou com você? Faz 6 meses. Cara, 6 meses um líder falar com uma pessoa? Inadmissível. Ainda mais hoje em dia.
sendo que ele precisa do cara ali para trazer o resultado, entendeu? Tá louco. Então, assim, daqui a pouco não é a procrastinação o problema desse uma time. Falta de direcionamento. Falta de direcionamento, falta de relação de confiança entre as pessoas, Sim. né? Entre esse gestor e a equipe dele. Aí encaixa com a minha teoria ali. Quer dizer, o ponto zero quando a gente fala em procrastinação tem que ser essa análise. Né? Peraí, por quê? Não, antes de eu te falar como evitar a procrastinação, por quê? O que está te gerando a procrastinar? Exatamente, tu trouxe mais uma coisa. Pô, o cara faz 6 meses que não fala com o gestor dele. E tem, tá? Muito. É um baita motivo. Outro motivo, a gente ouve, pode haver uma transição de carreira dentro da própria empresa. Sim. O cara está 6 meses numa função, ele está vendo que lá é o lugar dele, ele está ali... E para quem que ele vai falar se não é para o gestor dele e para o RH? E se essas pessoas não estão próximas? Ele não tem contato com as pessoas. Ele vai embora. Ou ele vai ficar reclamando atrasando de tudo. Atrasando a empresa, atrasando a área dele. A área dele. Ou ele vai embora. Se ele for muito bom, ele vai embora. Entendeu? Então, assim, a gente também não está... falando como RH, falando como negócio, a gente não está num momento assim de ficar aceitando que as pessoas simplesmente vão embora. Não está tão fácil de contratar, não. A gente tem níveis de pleno emprego no Brasil. Então, assim, as pessoas estão empregadas, as pessoas estão trabalhando, né? Então, cara, eu vou deixar a pessoa embora muitas vezes por uma falha de gestão? E daí tu vê, saindo do assunto, mas continuando no assunto e tem tudo a ver, aí tu já puxa um negócio chamado cultura organizacional, né? Que eu entendo também, mais uma vez, me corrija se eu estiver errado, eu entendo que é uma coisa muito regional, porque a gente está em Joinville e Santa Catarina, né? Que é uma cidade de tradição industrial, tem lá da época da colonização, muita coisa vem acontecendo há muitos anos, né? E a gente tem a colonização alemã predominante, né? E a questão da cultura muito enraizada de família, de tradição familiar, inclusive, de gerações que trazem muitas coisas. Aí dentro desse cenário muito específico, que é onde a gente vive e trabalha aqui, tu acredita que é diferente do resto do Brasil, o nosso cenário em Joinville, e há uma dificuldade maior quando a gente fala em mudança de cultura organizacional focada em atualização? Qual a tua visão em relação a isso? Assim, né? Sim, né? Tupinga em São Paulo. Eu fui algumas vezes para São Paulo esse ano. Tu já percebe a mudança, né? Ao descer do avião. E é uma mudança, assim, das pessoas, da forma como elas agem, inclusive com uma velocidade muito maior do que nós aqui em Santa Catarina. Tu vai pro Nordeste? Também fui esse ano. Tu percebe uma outra velocidade também. Então, assim, sim, existe, devido à forma como foi colonizada a região, essa questão de cultura. É um Lembrando fato, que não né? tem nada errado. Tu falou aqui São Paulo, falou Nordeste, mas não tem nada errado. Não tem nada errado. São questões peculiares de cada região, né? Sim, e as pessoas, né? Quem faz uma cultura são as pessoas que ali convivem, né? E sim, essa cultura reflete diretamente também dentro dos negócios. Reflete, tá? Ela reflete, não que ela é predominante. O que predomina dentro das empresas? O cargo mais alto, os cargos mais altos. Então, assim, o que tu faz, o que o CEO faz, né? O que o líder faz, aquilo ali é cultura. E o que ele fala também. Mas o que ele faz, aquilo vai se tornando como se fosse um mantra, né? Te dá um exemplo simples, né? Pô, eu escrevi na parede lá que a gente vai trabalhar a simplicidade como um valor da nossa cultura organizacional, né? O que tem dentro dessa simplicidade? Conversas sinceras, relação de confiança. Vou promover programas para essa liderança fazer isso. Mas o CEO não faz conversa sincera com o líder direto dele. O líder direto dele não vai escalar para baixo, né? Efeito cascata. Entendi.
entendeu? Entendi. Então, a cultura organizacional, ela é percebida no que a alta diretoria, a alta gestão faz, o que eles alimentam, né? O que as pessoas ali estão percebendo, né? Eu amo esse tema, estudo bastante, já atuei em algumas empresas assim no sentido, vamos construir essa ideologia, vamos construir essa cultura. E quando a gente vai construir isso, é como se fosse um diagnóstico. É um diagnóstico que a gente faz. A gente traz pessoas de todos os níveis, porque o teu nível como líder, a tua percepção é diferente do cara que está lá na linha de produção de cultura. Então, a gente traz todos os níveis para uma mesa onde a gente roda uma pesquisa, onde a gente faz conversas, onde a gente entende o que são elementos daquela cultura e a gente vai para o mercado também traz o que vem acontecendo, o que vem acontecendo. Mas, assim, cultura é algo muito particular das empresas. Pois é, tá? Tu pode ir em empresa, assim, ó, no mesmo ramo, negócios muito parecidos, com culturas muito diferentes, tá? Porque a cultura está muito no tom dessas lideranças. Pois é, mas eu te pergunto, no tom dessas lideranças, mas tu acabou de dar um excelente exemplo de que acontece de cima para baixo, né, na estrutura piramidal. Então, do CEO, né, ele... Essa é a força maior, né? É a força maior. Mas, ok, a força maior. Mas há possibilidade de implementação de uma cultura sem o CEO concordar com aquilo? Cara, é um pouco mais... Porque daí ele vai falar assim, olha... Nunca atuei sem o cara concordar, tá, Rafael? Sendo bem sincero. Se tu... E assim, ó, o concordar... Vamos lá. O não concordar é melhor do que ele concordar e não fazer. Isso, sim. Tu tá me entendendo? Entendi. Porque daí fica algo incoerente. Cultura é muito sobre coerência. Porque quando tu traz um projeto de mudança de cultura dentro da empresa do camarada e tu vai apresentar para eles projeto, provavelmente não, com certeza, vão trazer indicadores também de resultados que aquilo acontecer. Exato. Aí ele vai ter que, cara, não é o que acontece nos últimos 70 anos na família, mas ok, a gente vai fazer para continuar no mercado, mudou, para vender mais, para continuar vendendo. Exato, né? O mundo mudou, as coisas mudaram, as pessoas mudaram, então, né, a gente traz dados de mercado, traz indicadores, né, enfim, e assim, né, novamente, eu sempre falo, fazer um trabalho de ideologia tem que ter análise do quanto que a tua empresa está madura, o quanto que tu está disposto a fazer isso, porque... É um movimento bem interessante e bem desafiador, tá, Rafael? Imagina. Porque assim, ó, não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Então, pode ser que o teu gestor, o teu melhor aliado, não em questões de resultado e nem em questão de gestão de pessoas, muitas vezes de relação, de confiança, pode ser que é ele quem esteja destruindo um time, sendo agressivo, tendo uma comunicação pouco assertiva, pode ser que seja ele. E durante esses programas, durante esses processos de modelagem de organizacional, design organizacional, a gente identifica isso. Uhum. E a gente traz para a mesa para o CEO. E daí o CEO tem que tomar uma decisão. Que tomar decisão também faz parte da cultura. Você decidir quem fica e quem não fica, você está alimentando essa cultura. Claro. Né? A partir do momento que tu tem essas informações. Então, tu vai precisar tomar uma decisão difícil, talvez, ao longo dessa jornada. É claro, a gente sempre traz para a mesa o resgatar, né? O trazer uma conversa sincera, o trazer um feedback. Olha, aqui na nossa... Desde que a gente fez todo esse design organizacional, a gente tem trabalhado dentro da nossa cultura a questão do respeito ao outro, né, do cuidado com as pessoas. Uhum. E a gente percebeu no dia a dia que tem elementos aqui que você não atuou com essas competências, né, com esses elementos da nossa cultura. Gostaria de entender até onde você está disposto a mudar
para continuar com a gente. Então, assim, ó, a gente tenta fazer um resgate. É minucioso, né? Minucioso, pela história, por tudo. Então, assim, ó, tanto que projeto de cultura, de mudança de cultura, de movimento cultural, a gente não fala em menos de 3 anos, assim. As melhores biografias, né, literaturas aí que a gente tem, fala em 5 anos. Para a gente começar a perceber o valor e a mudança, né? Então, é um trabalho aí de médio e longo prazo. Mas tudo isso é alimentado a partir do que o cara lá de cima faz, né? No sentido, o CEO, o conselho, como que eles tomam decisão, né? A decisão. Porque se eu desenho na minha cultura, ali no meu design de cultura, que eu quero trazer elementos de uma gestão mais humanizada, e eu tenho um gestor que não aplica esses elementos de gestão humanizada, eu vou precisar tomar uma decisão sobre ele. E aí? É uma decisão difícil? O cara tá há 12 anos contigo. O cara não quer mudar. Ele já falou pra ti que ele não vai mudar. E aí, o que tu faz? Aquele time vai continuar tendo os mesmos comportamentos. Tu fiz a pergunta, o que tu faz? E me veio a resposta na cabeça. Que eu já falei aqui. Eu mostrei indicadores. Digo, tu não quer mudar? Não. Tá, vai acontecer isso. Vai cair 18%. Vai refletir nisso, vai refletir naquilo, tá, e aí? Olha os indicadores da tua área relacionada à gestão de pessoas. A gente tem hoje no mercado ferramentas ótimas, que dá de trazer muitos dados, e é aí que o RH começou a se tornar mais estratégico, né? Então, assim, tem ferramenta que a gente roda aí, uma pesquisa de pulsos que a gente fala, que é o nome da metodologia, de 15 em 15 dias eu consigo analisar. E, assim, não é uma ferramenta para mim analisar como que tá a performance do líder em relação às pessoas. Não, são vários blocos ali dentro, né? Onde tem onde eu analiso o clima organizacional, onde eu analiso liderança, empresa num todo, RH, enfim, N elementos. E ali tem um indicador de favorabilidade, né? O teu time, comparado com o time do vizinho, tá 30% menor. E dali a gente começa a ver os reflexos, né? Algumas vezes na saúde das pessoas, é a área que tem, às vezes, o maior absenteísmo, né? É a área que a gente percebe que as pessoas não estão tão motivadas. O RH lá no negócio, ele percebe tudo isso. E é claro que a gente tem meios de ter esses dados também, né? Então... sensacional. Tu vê, é o advento da tecnologia, o uso da tecnologia, da velocidade que a gente está falando aqui, que é prejudicial em algumas coisas, mas que, né, nos possibilita esse tipo de análise rápida para tomada de decisões mais rápidas. E tu vê só, a gente começou a nossa conversa lá no Whats, eu te procurei para a gente falar de NR1, né? E já fica meu convite aqui para um próximo episódio no ano que vem, que está logo ali, 2026, para a gente falar de NR1, mas para dar aquela pincelada em NR1, que é uma norma, eu estava vendo que é de 83, se não me engano, negócio antigo, né? E que agora vai ser obrigatório a implementação nas empresas, vai ter fiscalização em relação a isso. Multa, inclusive, né? Multa, para a empresa que não tiver, a partir de maio. E trata-se de medidas para cuidados com a saúde mental das pessoas dentro das empresas. Em resumo, muito resumo, é isso, né? É isso mesmo. Então... Dá aquela pincelada. A partir de maio, de uma forma regulamentatória, né, as empresas precisam medir o nível de clima organizacional, de saúde mental das áreas e laudar. Né? Então, é o mesmo laudo que é feito aí para laudar insalubridade, periculosidade, e agora a gente vai ter essa parte de saúde mental. E isso vem com o volume de CID aí, de depressão. Então, assim, eu estava lendo uma pesquisa que saiu na Você RH, aumentou 37% do ano passado para cá. E ano passado já foi um estouro nessa questão de CID, né? Então, o que é CID, para quem não sabe? Agora tu me pegou, mas é o código do médico, né? O médico, no atestado... O atestado médico. Isso, o atestado médico, o médico coloca um CID que as empresas precisam declarar, inclusive, esse código ali. E,
quebrou o braço. Tem um CID para isso. Tem um código para aquilo Tem ali. um código para isso. E a saúde mental agora, que daí são níveis de ansiedade, depressão, enfim, também tem um código para isso. Agora, né, o que o governo quer com isso também, né? Cruzar informação. Se tal empresa está com um volume alto de CID por depressão, por ansiedade, me traz lá como que está o nível, qual que é o índice do laudo deles. Eles vão cruzar a informação e vão fiscalizar, né? Então, assim, é um empurrãozinho para empresas se adequarem a isso, né? Então, empresas que não fazem. Como eu comentei contigo, né, Rafa, a gente... empresas de médio, grande porte, né? A grande maioria já atua de uma forma muito estratégica com esses números, com esses indicadores. A partir dessa pesquisa interna, né, já se cria aí programas voltados para saúde mental das pessoas, né? Então, programas voltados para a gestão das emoções. Então, já existem empresas fazendo e fazendo muito bem e trazendo resultado muito bom, assim, inclusive estando ranqueada aí entre as melhores empresas para se trabalhar, seja no Brasil ou em Santa Catarina, né? Mas quando a gente olha, né, muitas vezes para empresas pequenas e médio porte, são empresas que muitas vezes não pararam para olhar para isso ainda, né? E agora vai ter que olhar. Vai ter que olhar. Vai ter que olhar. E assim, a gente até conversamos também com a câmera desligada ali, eu lembrei, e vendendo meu peixe aqui também, né? Sou suspeito em falar, mas eu lendo a norma, daí tem algumas indicações de prevenção, algumas indicações de atividades, né, para melhorar esse laudo, né, melhorar esse índice no laudo. E eu vejo o podcast dentro das empresas como uma baita ferramenta humana de comunicação. Porque é esse bate-papo aqui, né, que surge, um assunto puxa o outro, isso conecta pessoas, porque pessoas gostam de ouvir pessoas falando. E é diferente de tu falar para uma tela, lendo um teleprompter, e as pessoas não estão mais tão conectadas a isso. Como uma forma convencional de levar conteúdo. E o podcast, eu tenho essa esperança, né, de a partir de 2026, conseguir levar para as empresas essa ideia de ter essa comunicação aberta, humana lá dentro, como instrumento, como ferramenta de prevenção e de melhoria das comunicações dentro da empresa, o que vai refletir em índices melhores, né, de saúde mental, inclusive, onde as pessoas podem falar e ouvir também. De repente, um colaborador que está com determinado problema, ele ouve um podcast, ele fica, vou falar com a Ângela sobre tal coisa que ela falou no podcast lá, que é bem isso que eu precisava. A troca de informação, né? Isso, essa troca possibilita que as pessoas tenham acesso... Quanta coisa a gente falou agora aqui, né? Que a pauta era NR1 que eu te mandei lá. Aí... Mas assim, eu também estava muito seguro da gente conversar sobre tudo que a gente conversou aqui, porque eu sou muito curioso e gosto do assunto. E tenho certeza que com o tempo de atuação de mercado que tu tem também, com a segurança que tu me passou no áudio, eu falei, cara, a gente vai conversar mais de 1 hora lá sem ter pauta. E olha que eu falo, tá? Sem ter pauta. Não, tu tem que ter um podcast, tá? Já tô me colocando à disposição de ser teu produtor aqui. Se tu deixar, a gente fica aqui até tarde, tomando café vamos fazer. E batendo papo. É algo que eu gosto muito. E sim, o podcast, né? Qualquer linha aí que leve conhecimento, que leve experiência, é algo que pode tocar alguém, sempre toca alguém de alguma forma, né? E mudar a perspectiva daquela pessoa, né? Seja através, né? Quando a gente fala assim de NR1, é algo que veio para regulamentar. E como a gente falou, muitas empresas já fazem muito bem. Outras empresas ainda não olham para isso e que a partir de agora vão precisar olhar. Então, fazer um diagnóstico, fazer uma pesquisa. Deixa eu entender como que está isso dentro das minhas equipes. O que elas estão precisando? Elas estão precisando de conteúdo? De informação? Né? De que fonte que eu vou levar? Do que eu vou levar? Não, elas estão precisando de um programa onde eu tenha... Dando exemplos, tá, Rafa? Onde eu tenha uma psicóloga 1 vez por semana disponível aqui numa salinha para que eles
vamos lá, conversem 15, 20 minutos e depois, né, a gente vê começa a avançar nesse programa. Então, assim, ó, o que as pessoas estão precisando? Estão precisando que eu promova ações que estimule elas a terem hábitos saudáveis? Tem aplicativos e tem empresas aqui na nossa região que promovem coisas sensacionais. Um certo ranking ali, uma competição, a pessoa faz um check-in, uma gamificação, a pessoa faz um check-in na academia, manda foto. Então, esse efeito manada, ele é muito positivo para esse lado também, né? Sim. Onde eu tô num ambiente onde as pessoas praticam atividade, onde as pessoas pensam de forma positiva, e o pensar de forma positiva não é você ignorar os teus problemas, não é você silenciar os teus problemas. É você olhar para eles, saber que eles existem E que vai ter solução. E talvez a solução seja deixar ele quietinho lá por um tempo. É isso aí. Né? Então, viver nesse ambiente também, né? Porque o ciclo ali, ele interfere diretamente no nosso comportamento. E isso reflete no dia a dia, né? Em como eu sou como pessoa, em como eu sou como profissional e assim por diante. Vai falando aí, que agora eu não tô na bancada. Não, mas eu te entendi. E foi o que a gente comentou, também, que uma coisa está interligada na outra, não tem como desconectar, né? Não. E tu sabe que tu estava falando tudo isso aí, eu não tenho certeza, vou até pesquisar depois para ter certeza, mas se eu não me engano, meio que vai ser obrigatoriedade produção de conteúdo para comunicação interna sobre algumas coisas dentro da empresa. Eu não cheguei a entrar nessa especificidade. É que é muito recente a obrigatoriedade, né? Mas assim, vamos lá. O teu índice tá baixo, tá ruim. Né? Tu rodou um diagnóstico. Primeiro passo é fazer o diagnóstico. Tu tem que entender como que tá ali. Tu vai ter que olhar para aquilo e fazer alguma coisa. Nem que seja de forma obrigada com né, um empurrão aí do governo. É mais ou menos quando veio ali essa questão da insalubridade e periculosidade nas empresas, né? Pô, o cara trabalha lá com solda. Sei lá, há 20 anos atrás, talvez ele não usasse nada para trabalhar lá com solda. Veio essa questão das NRs e regulamentou isso. Para ele trabalhar com solda, ele precisa ter uma capa, ele precisa ter uma luva especial, bababá. As empresas precisaram se regulamentar. Sim. Então, o Ministério do Trabalho vai cair em cima disso também. Pô, tu fez o diagnóstico, porque tu é obrigado a fazer. Tanto que eu recomendo que as empresas façam um diagnóstico por iniciativa própria antes de maio, antes de fazer o laudo. Claro. Faz o teu diagnóstico, né? E a gente tem ferramentas para isso, a gente tem possibilidades de fazer isso independente do tamanho da tua empresa. Eu tenho 20 profissionais só. Faça o diagnóstico. Tá, fez o diagnóstico, identificou que o teu índice está baixo, você ainda tem uns 4 meses para tentar trabalhar alguma coisa para que quando você rodar esse diagnóstico novamente, os seus índices estejam melhores. E assim, estamos sendo empurrados, algumas empresas vão ser empurradas pela legislação. Do outro lado, temos empresas aí que estão surfando tranquilamente essa onda, porque já trabalham há muito tempo com esses programas, já trabalham há muito tempo com esses diagnósticos, né? Já tem uma liderança mais humanizada, já tem uma liderança desenvolvida, com alto nível de conhecimento, porque isso vai passar pela liderança, tá? Agora, tu me lembrou aquele selo Best Place to Work, como é que é? GPTW, então tem empresas que fazem questão de ter aquela certificação e tal. Sim. Então essas empresas não vão ter muito problema, né? Não. Com essa... Geralmente as empresas que certificam já têm índices, né, importantes ali, índices bons para estar certificado, né? Então, e é algo contínuo, tá, Rafael? Às vezes, assim, né? A gente senta com um CEO, com um diretor. Vou montar uma academia de liderança. Os meus líderes são pouco proativos, eles não fazem feedback, eles não desenvolvem as pessoas. Quero montar uma academia de liderança aqui de 6 meses para desenvolver eles. A gente já é muito claro. Tá, a gente monta essa academia de liderança, te apoia nesse desenvolvimento, mas é contínuo.
Porque as habilidades mudam, as competências mudam, as necessidades do teu negócio vão mudar. Então, a gente precisa estar continuamente desenvolvendo essas pessoas, esses líderes, para que eles também tenham suporte para se adaptar ao que está vindo, né? Ao novo. Então, empresas que estão em GPTW têm aí academia de lideranças, desenvolvimento de lideranças há 10, 15 anos, né? Há muito tempo. Então, precisa ter um patrocínio que não é financeiro, tá? Do cara lá de cima, novamente, né? É o cara que dá o tom. Então, precisa ter o patrocínio desse cara no sentido de querer fazer. E sim, precisa ter de alguma forma, alguma verba aí também, porque um investimento ali no programa, né? Investimento. Precisa ter, porque dificilmente vai conseguir alguma coisa de graça. Mas é isso, assim. Então, a NR1 vai passar exclusivamente por... questão de saúde mental, vai passar exclusivamente por liderança, relação de confiança. Então, são esses índices que serão analisados ali dentro, né? Que legal. Olha, deu o nosso horário, ele passou do nosso horário, né, que tinha me comprometido contigo. Não quero tomar mais o teu tempo, mas olha, foi sensacional esse papo aqui e já fica o convite para a gente falar mais de NR1, de outros assuntos. Eu tô com um monte de pergunta na cabeça aqui, eu vou guardar para o ano que vem. Para o ano que vem, vários assuntos dentro dessa área aí para a gente conversar. Mas para mim foi um privilégio te receber hoje aqui. Aprendi um monte de coisa, foi muito legal. E a minha cabeça está cheia de ideia para compartilhar contigo também, para a gente produzir conteúdo, levar conteúdo para as empresas. Vai ser muito massa. E eu acho que quem nos assistiu aqui concorda comigo que ela tem que ter um podcast, né? Porque ela é uma comunicadora, pessoal. Ela é uma comunicadora, não tem jeito. Foi muito bom. Legal. Então, Ângela, muito obrigado, tá? Pela presença, por ter aceitado o meu convite. E eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para quem tá nos vendo até agora. Seja essa pessoa dono de uma empresa, ou um colaborador, alguém que, enfim, está curtindo esse conteúdo, ou que trabalha com RH, ou que não trabalha com RH. Para alguém que estava procrastinando, né? Alguém que está procrastinando e estava nos vendo. Deixa a tua mensagem aí, os teus contatos, se tu tiver a fim de deixar também para que as pessoas entrem em contato contigo, fica à vontade. Legal. Obrigada pelo convite, Rafael. Prazer estar aqui. E principalmente falando do que eu amo, do que eu gosto e do que eu atuo aí há muitos anos. O que eu posso dizer, né? O que eu posso trazer assim diante... do que a gente vem vivendo e do que a gente vem... E do que eu venho vendo também dentro das empresas, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar o meio onde a gente está, né? É esse meio que eu quero? É fazer as perguntas, né? É esse tipo de pessoa que eu quero me tornar? Que daí a gente passa por estar no lugar certo, né? Pessoa certa. Então, olhar esse meio, é aqui que eu quero estar? É aqui que eu quero passar os próximos 2, 3 anos da minha vida, né? Porque passa muito rápido. Então, acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar. E se a resposta for não é aqui que eu quero estar, movimenta-se. Sai do papel de vítima. Movimenta-se. O que eu posso fazer de diferente? Gente, não é assim, né? Pensar... tá parecendo um papo de coach, né? Mas é muito real, é muito real. Não é pensar em grandes coisas. Pô, eu só vou sair daqui se eu encontrar uma vaga internacional. Não, sei o quê. Não, cara. O primeiro passo... Né? A gente não sai, quando a gente é bebê, a gente não sai andando, né? Isso. A gente vai aprendendo. Então, assim, o que eu vou fazer para deixar a minha vida mais leve, para deixar a minha vida melhor? Eu acho que é um grande passo. Estou fazendo o principal ponto, fazendo um favor para mim, para minha saúde, para minha vida e para todo o resto aqui que está em volta de mim. Porque coisa chata trabalhar com gente reclamona, né? E acaba com os negócios, né? E quando a gente fala de nível de CEO, né? Cara, toma a decisão difícil, faz a conversa difícil que tu precisa fazer, porque hoje o que a gente mais percebe é que os caras correm de conversa difícil. E quando tu corre de conversa difícil, é ali que o teu negócio para. É ali que o teu negócio, né, dá uma patinada. Então, fazer o que precisa ser feito e no timing que precisa ser feito. É um feeling bem sensível ali. Porque tem que sentar para se concentrar e fazer aquilo ali.
tu tem que se preparar, né? Eu sempre falo, tu nunca vai para uma conversa difícil sem uma preparação. Se prepara antes. Nem que seja 10 minutos. Pega a tua folha, pega teu bloco, o que você gosta ali, anota os principais pontos, reflete sobre aquilo. Vai seguro para essa conversa. Dá resultado, traz resultado. Se o cara tá afim de estar contigo no teu negócio, ele vai se desenvolver para aquilo. Né? Então muito é bom, isso. muito bom. Obrigada, Rafa. Tem uma outra coisa que eu sempre... Agora tu me lembrou. Eu sempre pergunto uma coisa para todo mundo que vem aqui, independente do assunto, tá? Ah, legal. Independente do assunto. E não tem nada a ver com religião também, mas tem a ver com espiritualidade. Eu queria saber qual a importância do pilar espiritualidade nessa jornada toda que tu contribuiu com a gente hoje aqui. Cara, pergunta forte. Para encerrar. Não, para mim, assim, né? Eu acredito em Deus, então para mim, minha espiritualidade é Deus, né? Eu tenho os meus momentos com Ele, é um pilar muito forte. A gente lida com muitas coisas, a gente lida com sonho, com carreira, com vida. Então, eu peço sabedoria todos os dias para Deus, para que me traga clareza nas orientações que eu faço, para que me traga sabedoria e estado de espírito adequado para aquilo, né? Tenho a minha oração, então é um pilar importante para mim. Para mim vem... Isso mudou ao longo da vida. E esse ano, assim, eu tive uma situação pessoal, que daí a gente falou um pouquinho das lutas individuais, né? Que fortaleceu ainda mais esse meu olhar para espírito, né? Eu converso com Deus, eu tenho meu caderninho, que eu faço as minhas anotações. Legal. E que é um dos pilares de saúde mental também, tá? Claro. Então, assim, a gente fala de nutrição, a gente fala da psicologia. E a tua fé? Como que você alimenta a tua fé? Então, eu tenho meu caderninho, que de vez em quando eu converso com Deus, eu faço as minhas orações, eu faço os meus pedidos, mas eu faço os meus agradecimentos. Eu costumo mais agradecer do que pedir. Para mim, como Ângela, como pessoa, para mim isso é importante. Eu agradecer mais do que pedir. E dessa forma eu vou alimentando aí a minha espiritualidade. Para mim, assim, espiritualidade não tem a ver com religião, não tem a ver em eu estar todos os domingos na igreja, o sábado, enfim, não tem a ver com isso. É importante, eu vou, mas tem mais a ver qual que é a minha conexão com Deus e aquilo que Ele sussurra aqui, e daí eu consigo movimentar. Legal. Fazer. Muito bom. Tá aí. Aí, ó, eu sempre ouço uma mensagem legal sobre espiritualidade aqui. É muito massa. É muito legal. Eu acho que muito bom. Porque quando eu faço essa pergunta, depois de uma conversa que a gente teve muito legal ali, que a gente falou de trabalho e tal, papabi, bororó, mas eu também acredito muito que é um pilar importante. Então, por isso que eu pergunto para as pessoas, porque geralmente quem tá nessa jornada, como tu contribuiu hoje aqui, eu tenho certeza que tem uma mensagem de espiritualidade muito legal para compartilhar e inspirar. É mais para inspirar as pessoas que eu faço essa pergunta aqui, porque talvez a pessoa está lá anotando, está muito focada em aqui, né, no trabalho e tal, na correria do dia a dia. Uma palavra que eu não gosto é correria também, mas a espiritualidade está lá, sabe, no cantinho, né, e tá aqui malhando em ferro frio. E às vezes a espiritualidade vai te trazer um acalento, uma força para continuar. Respostas. Então tá, Ângela, muito obrigado. Obrigada, Rafa, prazer. E é isso, eu falei que seria um baita episódio. Agora, papel e caneta, volta lá pro início, assiste tudo de novo e vai anotando. Se você não anotou, vai anotando tudo de novo. E galera, como sempre, né, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, deixe seus comentários aqui nesse vídeo também, com a sua experiência aí na sua empresa, no seu trabalho, no seu cotidiano. E sugestão de novas pautas, novos assuntos, inclusive com a Ângela, que ela vai voltar mais vezes aqui para a gente continuar gravando. Valeu, obrigado e até a próxima.